Pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Peço perdão pela minha voz, que tá um pouco ruim, pela minha cara inchada, mas eu tô gravando esse vídeo bem cedo, porque eu tenho crianças pequenas e quem tem criança sabe que é muito difícil uma casa ficar silenciosa. Esse é o terceiro vídeo da série Denunciando Tronos e Principados. E hoje nós vamos falar a respeito do príncipe Azazel. Legal que você possa acompanhar toda a série. Então, se você ainda não viu os outros dois vídeos, que é Denunciando o Trono de Jezabel e Denunciando o Trono de Astarote, eu te aconselho a ver, porque lá tem informações que eu não vou falar nesse agora, para não ficar repetitivo para quem já está assistindo há um bom tempo. O das Trevas é muito bem organizado e nele não há divisão. Eles são muito unidos. E cada príncipe desses, eles são responsáveis, cada um é responsável por introduzir a sua doutrina infernal. Desde os tempos antigos, o mundo ele é influenciado por esses príncipes. À medida que a gente se aproxima para o fim dos tempos, o reino das trevas também avança. No começo, eu acredito que toda essa doutrina, todos esses ensinos desses príncipes eram de forma mais sutil. E a gente pode ver hoje que está muito escancarado. Muito escancarado. Que para o homem fica mais perceptível que é algo maligno. Então, agora a gente não tem mais aquela inocência, mas o homem tem feito alianças com esses principados de forma consciente. O que é ainda mais perigoso, porque esses tronos, eles acabam ganhando ainda mais autoridade para governar sobre as nações, sobre o mundo, sobre tudo que a gente conhece. O foco do meu vídeo não é falar a respeito dos filhos das trevas, mas é para trazer à luz que esses tronos eles têm semeado e manipulado os nossos comportamentos, pensamentos, sentimentos. Nós, os filhos da luz, as igrejas, as nossas músicas, os filmes que entram dentro das nossas casas, a nossa família principalmente. Tronos, eles têm ensinado às pessoas as suas doutrinas. O trono de Azazel, ele é o trono responsável pela violência e pelas guerras. Ele foi um anjo caído que tinha muito poder no céu. E quando ele veio para a Terra, dominar a Terra, as nações, foi ele o responsável por ensinar os homens a criarem armas de guerra e também a praticarem magia negra. E também nos meus outros vídeos que dois tipos de pessoas podem estar debaixo desses tronos. São pessoas que cometeram muitas iniquidades e não se arrependeram e pessoas que foram muito feridas. E nesse âmbito da ferida, é mais comum que os homens estejam debaixo desse trono. Por quê? Existem feridas na masculinidade e ferida na paternidade. Costumam ser esses tipos de feridas que trazem esse trono para a vida da pessoa. Você vê que quem começa as guerras no mundo são os homens, né? Eu anotei aqui algumas características e eu vou citar para vocês. Responsável pela violência, se levanta nos lares para trazer destruição, atua através dos sentimentos de ira, revolta, insolência e rebeldia, endurece o coração das pessoas impedindo a sensatez, se manifesta principalmente em homens, e operar da seguinte forma, através de ódio, violência, contendas, autoritarismo, arrogância, insolência, ira, guerra, egocentrismo, assassinato, rebelião e orgulho. Tendo uma experiência nessa atualidade agora com uma pessoa que está debaixo desse trono, ajudando ela, orando com ela, tratando, um processo de restauração e de cura. E nós chegamos agora nessa parte dos tronos. Eu vou contar para vocês agora como tem sido. A força que um principado tem sobre a pessoa é baseado nas crenças que ele enxertou no coração da pessoa. Então, para a gente destronar o principado, a gente precisa trazer para a luz as obras das trevas. À medida que um principado enxertou uma doutrina, uma forma de pensar, eu preciso, mediante a revelação do Espírito Santo e a palavra, enxertar uma nova realidade, uma nova doutrina, uma doutrina santa. E é assim que a gente combate principado. Seja que o Senhor me ensinou para poder destronar é trazer à luz as obras das trevas, é denunciando e, no lugar disso, mostrar como deveria ser. É apresentar o reino de Deus. Acho que eu tenho autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios, eu preciso trabalhar dentro do interior dessa pessoa, com a ajuda do Espírito Santo. Porque só aí que os principados vão perder as forças. Então, é necessário uma transformação de mente e de coração. O passo é identificar e denunciar. É mostrar, ó, esse comportamento é derivado disso, 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 e você está debaixo de uma influência.
Precisa ter consciência que nem tudo que ela pensa, sente, é dela mesma, é da personalidade dela. Não. É uma doutrina infernal que está sobre ela, e isso dá autoridade para os demônios se manifestarem nos sentimentos, nos comportamentos. Então, a pessoa fica endemoniada. Essa é a palavra, a pessoa fica endemoniada. Está debaixo do trono de Azazel. Ela, o sentimento que mais a domina é a ira e o ódio. O ódio, gente, ele não é um sentimento humano natural. O ódio é um pecado. É um sentimento que provém puramente das trevas. Porque tem sentimentos que são humanos, por exemplo, medo, ansiedade, alegria. Mas tem sentimentos que provêm puramente das trevas. E o ódio é. O que é o ódio? O ódio já ultrapassou a raiva. O ódio, quando ele se manifesta em uma pessoa através de um espírito imundo, é um ódio desproporcional para a situação. A situação não pede aquela medida de ódio. A maioria dos demônios, ele se manifesta através do ódio. Às vezes você tá com uma pessoa manifestada e você não sabe, mas ela está debaixo de um espírito de ódio. E é um dos principais sentimentos que vem sobre a pessoa. E o ódio, ele pode vir em todos os tronos. Em todos os tronos tem o ódio. Porque ele é um sentimento que nasce das trevas. Eu estava com essa pessoa nesses poucos dias, e como esse demônio se manifestou, esse trono se manifestou, mas foi para a glória de Deus. Por quê? Deus está tratando essa pessoa e precisa que ela veja, sabe? Ela precisa ter contato com aquilo tudo ali e alguém precisa denunciar para que ela possa ver. O que aconteceu? A gente estava conversando, normal. Na conversa a gente divergiu em um certo assunto. E até aí tudo bem, né? As pessoas não precisam concordar em tudo e tá tudo bem, as pessoas podem seguir a sua vida. Só que pronto. Aí a conversa vai, o discernimento de espírito já ativou. É como uma anteninha. Tem algo errado aqui. A afeição da pessoa já se transfigurou. Sabe? Ela já se transfigurou com uma afeição de ódio, que é, né? Assim. A pessoa já evitou contato visual comigo. Ela não conseguia olhar no meu rosto. Era falando com aquela afeição de ódio e olhando para o lado. Eu falei assim, já sei, você tá aí, né? A pessoa, ela perde a sensatez. Por quê? Como ela perde a insensatez? Ela fica insolente. Uma pessoa normal, ela vai sempre pôr na balança, poxa, fulano, ou por exemplo assim, um idoso, meu pai, minha mãe, eu sei que eu não concordo, mas eu tenho uma honra, tenho um respeito para com essa pessoa, então eu vou falar de forma educada e branda. Isso é sensatez. Mas a pessoa, quando está debaixo desse trono, ela perde a sensatez. Pode estar o maioral na frente dela, ou a pessoa que ela mais ama, que ela não vai pôr isso na balança, ela vai ficar insensata. E aí que acontece as coisas ruins, como assassinatos, violência e tudo mais. Manifestou, já não é a primeira vez e eu já tenho avisado, falado, isso é demônio, tu tá endemoniado, bichinho. Eu tenho avisado já há um tempo e manifestou, e eu sabia que isso ia acontecer. E eu comecei a falar assim pra pessoa, por quê? A pessoa tava ali manifesta, os demônios eles estavam dominando as emoções daquela pessoa, estavam nublando os olhos dela, mas ela ainda continuava consciente. Não era aquele endemoniamento que a pessoa fica inconsciente e o demônio toma conta de tudo. Mas parte da consciência dela ainda estava ali comigo. Só que, para resistir os demônios, você tem que primeiro crer que você não é daquela forma, tá? Você tem que acreditar que você não é aquela pessoa. Segundo, você tem que buscar forças na palavra de Deus para estabelecer a sua identidade, saber, não, eu sou filha, eu sou santa, eu sou amada, eu sou luz. A pessoa precisa ter essas ferramentas. Quando a pessoa não tem, ela simplesmente se deixa levar e não tem forças para lutar contra os demônios. E o que o Senhor precisa para poder intervir é que essa pessoa deseje ser livre. Enquanto a pessoa não deseja ser livre, quando a pessoa fica ainda, eu sou assim, isso faz parte da minha personalidade, é por causa disso, é porque eu tô com problemas. Então, os demônios ganham força nisso, porque eles ficam escondidos. A pessoa fica acreditando que isso faz parte da personalidade dela e ela continua doente e endemoniando por aí, ninguém sabe que ela tá endemoniando. Eu falava, fulano, você tá me escutando? E ele, evitando olhar na minha cara, né? Tô, assim mesmo. Eu, fulano, você está endemoniado. Eu tenho intimidade, então eu posso falar. Fulano, você está endemoniado, os demônios se manifestarem em você, isso é demônio, fulano. Não sei o que, não sei o que. Gente, quando a pessoa tá assim, se a pessoa não tiver um pouquinho de força espiritual dentro dela, ela não consegue ouvir. Ela não tem ouvidos para ouvir, ela não tem olhos para ver.
Sabe, os fariseus, eles estavam tudo endemoniados, gente. Aquilo é tudo demônio. Eu posso citar depois cada demônio que estava se manifestando através daqueles fariseus. O que eu fiz? Eu já sei a estratégia de guerra, né? Eu fui no banheiro, pedi licença, falei, vou ali no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu fiz uma oração baixinha. Eu amarrei a força de todos os demônios que estavam naquela pessoa. Amarrei. Eles não podiam mais se manifestar, tiveram que sair, né, da cena. E eu voltei. Quando eu voltei, a pessoa já estava outra. A pessoa falou, poxa, me perdoa, né? Eu não precisava ter falado assim. Eu acho que é porque eu tô muito estressado e não sei o quê. Aí eu falei assim, não, fulano, é porque você tá endemoniado. É importante que a pessoa ela tenha o contato com a verdade, com a revelação. Enquanto a pessoa está nublada, não tem o discernimento, ela vai ficar aprisionada para sempre. Esse trono, ele se manifesta muito através do autoritarismo. Como? Uma coisa desencadeia a outra, sabe? Esse trono, ele vai querer impor a sua autoridade através da violência, através das ameaças. Ele costuma trabalhar assim, através de guerras, através de assassinatos. Tudo nasce no autoritarismo. Não fez a minha vontade, eu vou te retalhar de alguma forma. E às vezes é de forma branda dentro da nossa casa. Uma guerra não explode dentro da nossa casa, mas pode desencadear uma batalha muito espiritual, muito grande. E aí a pessoa, vamos supor que esteja em um homem, em uma mulher, ou em um patrão, qualquer um pastor, qualquer um, gente, qualquer um, ninguém está isento, não. A pessoa, ela vai querer impor a autoridade dela de qualquer forma. E quando ela não consegue ordenando, ela vai retalhar as pessoas. Isso pode acontecer dentro das nossas casas. Ela vai começar a retalhar o quê? Com silêncio, fazendo greve de silêncio, tratando mal, tratando com arrogância, sendo violento, batendo, quebrando as coisas, ofendendo, xingando. Então, às vezes, não vai ser uma guerra, terceira guerra mundial dentro de casa, mas vai ser dessas formas. Porque ele não tem um padrão exato, mas ele se manifesta de várias formas, dependendo de cada pessoa. Aquele tipo de pessoa, você deve conhecer alguém assim, que se irrita muito fácil e fica com ódio demasiado. É um ódio demasiado, além da conta. É como se ultrapassasse o que é normal. Então, se você conhece alguém assim, você já sabe que pode estar por trás disso. O passo para vencer um trono é a renovação da mente. É você se arrepender. É a transformação de mente, de coração. E a chavezinha, o que vira a chavezinha é você renunciar às obras das trevas. Quando você começar a sentir o ódio, quando você começar a sentir a ira, a vontade de controlar as pessoas, de fazer o que é mal, você precisa buscar o Espírito Santo nessa hora, porque é ele que vai te fortalecer. Fala, Espírito Santo, me ajude a lembrar quem eu fui chamado para ser, quem o Senhor me fez para ser. E o Espírito Santo vai te fortalecer. E é assim que você vai negar as obras das trevas. Vai começar com você resistindo àquilo. Na medida que você crê que aquilo não pertence a você e desejar a mudança, a transformação, pronto. Deus ele vai intervir de alguma maneira. Ele vai te livrar de tudo isso. As pessoas, às vezes, de receber a libertação não é porque é um demônio muito forte, não é porque é um principado. O que impede é a própria mentalidade da pessoa, que está agarrada aos seus padrões, acreditando que é o comportamento dela. E esquece que o mundo espiritual ele é muito real. Um tempo já no âmbito da libertação. E eu posso garantir para você que não é difícil libertar as pessoas. O que é difícil é acessar o coração, muitas das vezes. A mente e o coração estão endurecidos. E as pessoas não creem. Escolhas que a gente faz, atitudes, comportamentos que a gente faz que abrem a brecha para os demônios. E quando o Senhor fala, olha, esses demônios, você está sofrendo isso, essa doença, é por falta de perdão, é por isso, é por aquilo, as pessoas não acreditam. E pra gente que vê, é muito doloroso você ver, você tem acesso à unção, você consegue instruir a pessoa e a pessoa não acredita. Não acredita que o mundo espiritual ele é real. Eu, particularmente, o que me faz sofrer nesse ministério é isso. É ver e não poder ajudar e ver a pessoa passando uma moenda ali com os demônios e eu não poder fazer nada, porque não depende só de mim. Claro, eu busco uma vida de santidade, eu vivo uma vida jejuada para poder estar pronta a todo momento, mas vai depender também da aceitação da pessoa. Então, para mim, agora abrindo meu coração, é a parte mais triste, é a parte que eu ainda sofro muito. Agora, eu quero convidar você para a gente fazer uma oração,
Mas antes, se você precisar parar esse vídeo e confessar algum pecado ao Senhor, se você identificou isso na sua vida e você quer se livrar, comece confessando ao Senhor, comece anulando as alianças que você fez com esse trono, peça perdão ao Senhor se você pecou contra alguém, vá até essa pessoa, se arrependa, peça perdão e se conserte. Pai, em nome de Jesus, agora eu oro. Pai, onde estiver um filho arrependido, onde, Senhor, tiver um filho que deseja a transformação de vida, eu declaro agora que eu desprendo ele de tudo aquilo, Senhor, que tem aprisionado. Senhor, eu declaro que ele é completamente livre de todas as amarras do trono de Azazel. Eu declaro, Senhor, que todas as alianças que foram feitas agora são desfeitas. E no nome de Jesus eu declaro arrependimento completo, transformação de mente e de coração. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a cada um de vocês por estar aqui acompanhando a nossa série. Tem sido muito bom para mim compartilhar esse conhecimento com você. E eu espero que o Espírito Santo venha, através dessas palavras, venham te ajudar.